Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte e hoje eu vou dar aula para o sexto ano. O nosso assunto de hoje nós vamos falar sobre o teatro medieval e também vamos falar sobre os bonecos, que são os marionetes, e também tudo isso a gente vai falar um pouquinho dessa história, tá? O teatro, por exemplo, era antes, no Império Romano, antes da Idade Média, eram peças de teatro que retratavam a história, dos heróis de Roma, tá? E também às vezes tinha até uns romances. Mas aí, com a queda do Império Romano, vai acontecer o quê? A Igreja Católica vai proibir o teatro, tá? Porque o teatro, ele falava que era profano. Por quê? Porque naquela época o teatro falava de amor, de humor, falava sobre heróis e normalmente eram feitos em praças públicas, tá? Não existia um teatro para fazer isso. Então, a Igreja Católica proibiu, tá? Mas mesmo assim, as pessoas continuaram encenando as peças de teatro, mesmo com a proibição da Igreja Católica, tá? E o que vai acontecer? A igreja, vendo que não podia, não conseguiria manipular ou manter essa proibição, a Igreja Católica vai pegar essa ideia e vai botar o teatro para dentro da igreja, que vai ensinar, por exemplo, a vida de Cristo, a vida de alguns santos da Igreja Católica, e assim vai. Tá? E assim mantém a Igreja Católica, tá, dentro das ideias do teatro. Tá? Com o passar do tempo, o teatro voltou a ficar mais popular e também tinha muitas festas religiosas, como tem até os dias de hoje aí, alguns estados do Brasil, que tem a representação teatral que é em praça pública. E não esquecendo também de falar dos bonecos. Tá? Os bonecos, eles, na Idade Média, eles encantavam tanto as crianças como os adultos, adoravam aquele teatro de boneco. E nós sabemos que tem dois tipos de bonecos. Temos aí os fantoches e os marionetes. A diferença entre um outro é que o fantoche, ele tem que colocar a mão, o titoreiro coloca a mão dentro do boneco para manipulá-lo. E já o marionete, ele precisa de cordas que são amarradas nas partes do corpo do boneco e é manipulado ali pelos os titoreiros, tá? E também temos aí os bonecos, tá? Os bonecos chamados mamulego, que era também utilizado na Idade Média, onde representava também várias, principalmente no sentido religioso. E com a chegada dos portugueses no Brasil, eles vão trazer esse tipo de boneco que vai ser muito utilizado principalmente no Nordeste brasileiro. Claro que cada região do Brasil, esse boneco tem um nome específico, tá? Cada um deles, por exemplo, temos aqui Mané Gostoso, muito usado esse nome em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Norte é chamado de João Redondo, na Paraíba é chamado de Babaú e em Pernambuco de Mamulengo. Então é assim que funcionam esses bonecos. Eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Que vai falar um pouquinho sobre o teatro da Idade Medieval e vai falar sobre os bonecos também, tá bom? Veja o vídeo aí e daqui a pouco a gente se fala. A Idade Média foi um período de intensa atividade da religião católica. O teatro ressurge nessa época durante as missas de domingo de Páscoa, para dramatizar a chegada das Marias em busca do corpo de Cristo. A aceitação foi tão grande que a igreja passou a encenar outras passagens da Bíblia nas missas. Era uma forma de divulgar os ensinamentos bíblicos. As representações ganharam força
e com medo de perder o aspecto sagrado da missa, as autoridades católicas proibiram o teatro dentro das igrejas. Essa teatralização dos rituais católicos e das histórias bíblicas ganhou então a praça pública. No fim da Idade Média, o teatro já era totalmente laico, quer dizer, não religioso, e usava elementos do gênero teatral conhecido como farsa. A farsa é o menos sofisticado dos gêneros cômicos. Seu humor está apoiado no uso de estereótipos. É pouco refinado, mas muito eficiente e popular. Dejemos que se diga aquí, que aquí está el juglar que os quiere hablar con entidad, que el juglar os quiere predicar la verdad. Os repetís que el juglar os va a divertir. Voy a deciros cómo me dice el juglar. Porque se me antoja a mí, porque soy el amo, y repito, el amo de tener en propiedad todas las tierras. Por última vez pregunto, ¿cuánto quieres por la montaña? Por última vez respondo, no te la venderé, o sea, que no cedes, no. Y el amo, dando una sonora carcajada, se alejó. Pero yo me quedé en la montaña con mi mujer y mis hijos, en las cosechas, los árboles, en la cabaña y demás. Al día siguiente el cura me dijo, Jesús se subió a una mesa y dijo,
qué gentes, acercaos, no os que aviso después, que la alegría también está aquí y ahora, acercaos y probad todos este vino. Hicimos una fila larguísima. Nos fuimos acercando a Cristo, empezamos a beber aquel vino riquísimo que se tomaba solo y mira el resultado, una borrachera. Agarré una borrachera que no se me quita desde entonces. Porque como es una borrachera celestial, tiene efecto eterno. Y yo tengo que contárselo a la gente, porque no es una borrachera normal, es una borrachera divina. No solamente yo, todos los invitados a la boda estamos los borrachos, todos alegres. Y después del vino empezaron los cantos regionales. Las muchachas de Judea me cautivan con su hechizo, pero a mí me gustan más las judías con chorizo. El novio saltaba, la novia cantaba, la madre de la novia bailaba jotas catalanas, el padre de la novia contra la pared, porque era sordo y no sabía que era dominado. A história do teatro de bonecos é uma história milenar. A gente costuma dizer que se os bonecos, o teatro de bonecos não nasce junto com o teatro, ele nasce antes. Os bonecos estão na própria origem da humanidade, da civilização. Eles estão, para ser ídolos, por exemplo, eles estão misturados com a religião, eles estão na sombra que o Platão fala, de que o Platão fala no fundo de uma caverna. Então, a primeira vez que se acende um fogo, que se vê uma sombra, isso tudo é o teatro de bonecos, é o teatro de animação, é o teatro que dá vida ou atribui vida a uma forma inanimada. É um teatro que está vivo em todas as épocas, em todos os lugares do mundo e que, se não tem uma história muito bem contada, é porque a história do teatro costuma ser contada pelo viés da dramaturgia. E o teatro de bonecos sempre foi uma arte da encenação, uma arte do palco. Então você pode ter bonecos que você confecciona ou que já vieram prontos. Existem muitas formas de manipulação de bonecos, muitas técnicas de animação. Elas são tão amplas quanto você possa imaginar. Se você decidir criar uma técnica, inventar alguma coisa, isso também é ótimo, isso é válido e vai ser mais uma técnica no mundo. Então, as técnicas de animação também não dizem muito dos bonecos. Por isso é melhor a gente falar, por exemplo, em fenômenos culturais. Entender as técnicas, mas no contexto em que elas acontecem. Entender que aquela forma de sombra, por exemplo, ela é mais próxima de uma forma de manipulação de vara na Indonésia do que de uma técnica de sombra da China, por exemplo. Marionete, que são os bonecos de fio, que a maioria das pessoas conhece. Tem os bonecos de luva, que são todos os bonecos que nós vestimos com a mão. Desde a meia, da meinha, né? Que muitas crianças brincam com isso. É um brinquedo até fácil de encontrar em qualquer lugar. Até os bonecos mais elaborados. Muitos Muppets são manipulados dessa forma, com a manipulação direta. E aí as variações, bonecos de vara, que você utiliza a vara para manipular. Os fantoches, que também são bonecos de luva. Os mamulengos, que eu costumo dizer que são parentes dos fantoches. E o teatro de bonecos pode ser tanto um fósforo, você pode pegar um galho como esse e transformar numa figura, num personagem, numa pessoa.
você tem um galinho, que é um pedaço de madeira, um toco de pau qualquer, e que de repente é uma pessoa que está muito bem deitada, refestelada, está assistindo alguma coisa, está olhando ou está descansando. Então, isso também é teatro de bonecos. Agora, às vezes, nós temos que trabalhar com bonecos como esses, por exemplo, que são bonecos de fibra de vidro. Então, essa confecção é uma confecção fruto de uma modelagem. Você modela, tira um molde e aí você faz, então, a peça em plástico, em fibra de vidro. E isso é uma técnica adaptada, de manipulação adaptada do teatro de bonecos japonês. Então, a gente chama essa técnica de manipulação direta, ou seja, um boneco está sendo manipulado sem o uso de varas, sem o uso de fios, ele está sendo manipulado diretamente pela mão do ator. Outros bonecos, como por exemplo esse, é um fantoche, mas é um fantoche chinês, vem também de uma forma de manipulação chinesa. Então, ele é um fantoche, como um fantoche normal, só que ele por dentro, ele tem a cabeça que é muito larga, porque os chineses acreditam que quanto mais solto na mão, mais precisos vão ser os movimentos do boneco. E esse boneco pode, por exemplo, caminhar, ele pode chutar, ele pode virar de costas, ele pode botar as mãos às costas e sair, por exemplo, né? E ele pode até, em um momento de luta, até ser jogado para o alto e retomado na mão do manipulador. Então, isso são recursos que esse tipo de fantoche permite. É engraçado, porque é um fantoche muito parecido com o que a gente tem, mas essa pequena mudança estrutural no boneco vai permitir a ele fazer coisas que um fantoche normalmente não faz. E aí, pessoal, viram aí a nossa historinha? Espero que vocês tenham aprendido um pouco aí sobre o teatro medieval e também um pouco sobre os bonecos, os marionetes e os fantoches, tá bom? Pessoal, então aqui fica a nossa aula e até a próxima videoaula. Um abraço, tchau!